a vitivinicultura se consolidou, com destaque para o Rio Grande do Sul. Hoje, quando comparada a outras partes do mundo, a vitivinicultura brasileira apresenta um panorama original. Diferenças de clima, solos, uvas, sistemas de produção, vinificação e envelhecimento possibilitam a produção de uvas e vinhos com identidades variadas em várias regiões vitícolas. Elas distam mais de 4.000 quilômetros entre si, do semiárido nordestino até o Rio Grande do Sul, e totalizam pelo menos 14 estados. Na Serra Gaúcha, Campanha, Serra do Sudeste e Campo de Cima da Serra, no Planalto Catarinense, o cultivo guarda semelhanças com a vitivinicultura europeia. Uma colheita por ano no verão e um período de repouso nos vinhedos no inverno. Em São Paulo e Minas Gerais, a viticultura é feita em 2 ciclos. Um de formação no período úmido e outro de colheita das uvas no período seco. Na Bahia e em Pernambuco, no Vale do São Francisco, as colheitas são realizadas em meses sucessivos, até 2,5 por ano, sob irrigação. A produção comercial está em plena expansão e com muitas inovações. Para tratar esse tema, o pesquisador da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o engenheiro agrônomo Marcos Botton, mestre e doutor com pós-doutorado pela Universidade de Berkeley. Ele é chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E no nosso programa a gente não fica só discutindo ideia, não. A gente traz pessoas, instituições que fazem. E nesse campo da uva, não é? A Embrapa Uva e Vinho tem feito muita coisa. Não é só produzir uva, é produzir suco de fruta, é produzir diversos vinhos, etc. E hoje nós estamos com uma pessoa que sabe de tudo e que vai conversar conosco sobre isso. É o meu colega, o Marcos Bom. Bem-vindo ao Brasil Verde, Botton. Tudo bom, Evaristo? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com toda a tua audiência aqui, qualificada como sempre, né? Um privilégio poder conversar contigo. Nós aqui estamos tendo essa oportunidade. O Marcos Botton, ele, além de uma carreira de pesquisador, ele tem uma carreira também na comunicação, conhece muito dessa história da uva no Brasil, do seu desenvolvimento recente. Mas antes da gente entrar nisso, Marcos, conta um pouco para nós, como é que é? Você nasceu no meio de um parreiral? Ou você veio da cidade para o campo? Sua família é do campo? Como é que você foi terminar na uva, terminar na Embrapa, onde você está hoje? Pô, por isso, que legal essa pergunta. Você sabe que é tão raro a gente ter esse tipo de oportunidade de falar um pouco sobre a história da gente, né? Mas eu acho que vale a pena registrar um pouco para quem está nos acompanhando. Eu sou natural de uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, né, no norte do estado, chamada Frederico Westphalen. É uma cidade que, na época que eu saí de lá, tinha mais ou menos uns 30 mil habitantes. E a minha infância, a cultura mineira é algo muito raro. Eu sou de descendência italiana e tanto na casa dos meus avós paternos quanto os maternos, eles tinham um pequeno parreiral. Porque isso na cultura italiana era comum. Mas eu confesso que eu não tive uma ligação muito forte com a viticultura na minha infância. Por quê? Porque com o passar do tempo, a minha região, essa região norte, se dedicou muito para a questão de bovino, né, principalmente bovino leiteiro, né, uma bacia leiteira importante, e também a suinocultura e o cultivo de grãos. E aí que a minha história é uma história muito, talvez seja diferente de algumas pessoas que têm essa tradição na cultura da uva e do vinho, né? Claro que eu fiz o ensino médio num colégio agrícola, né, sempre trabalhando com a parte de grãos. Fui fazer minha graduação na Universidade Federal de Pelotas, né? Me formei em engenharia agronômica de Pelotas. Toda a minha graduação eu trabalhei com a cultura de grãos, também muito com arroz irrigado, soja, né? E depois fui fazer meu mestrado e doutorado também, sempre envolvendo com a parte de grãos. Aliás, eu pulei um pouco aí, porque o meu mestrado eu trabalhei com arroz irrigado. E aí, em 95, eu passei num concurso da Embrapa, na Embrapa Uva e Vinho, e aí demorou um certo tempo o pessoal me chamar e eu comecei a me programar de conhecer esse mundo da fruticultura. Bom, e aqui estou eu até hoje envolvido com esse processo todo. Na verdade, é algo apaixonante, são duas coisas completamente diferentes. O nosso Brasil fala muito sobre a questão de soja, de milho, de algodão, mas o mundo da fruticultura, Evaristo, ele é maravilhoso, né? E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre uma das culturas que
pós-pandemia, parece que as pessoas despertaram para o potencial que é a uva e o vinho, né, nesse nosso Brasil. Então, a minha história breve é essa. Eu acho que vale a pena também comentar rapidamente, para isso, assim, como eu vim de uma cidade pequena, enfim, na minha época que eu fiz graduação, mestrado, doutorado, vejo que eu terminei meu doutorado em 1996, na verdade, né? Faz um bom tempo, na verdade, que eu terminei o doutorado. E naquela época as oportunidades de estudo exterior eram muito pequenas, né? Então, depois que eu entrei na Embrapa, depois de dar 10 anos na pesquisa, eu tive o privilégio, a oportunidade de ficar um ano, né, nos Estados Unidos. Então, eu fiquei um ano na Universidade da Califórnia, em Berkeley, trabalhando justamente, né, na região do Napa Valley. E aí, talvez as pessoas possam estar um pouco surpresas, mas eu quero comentar. A minha formação original, né, de pesquisa é inseto, tá, Evaristo? Eu sou entomologista, eu trabalho com entomologia, mas em função das atribuições da empresa de transferência de tecnologia, que é a função de chefia que eu tenho hoje, eu estou diretamente envolvido com esse mundo da uva e do vinho. Eu acho que com essa breve apresentação, o pessoal já pode conhecer um pouquinho melhor. Não, mas foi muito interessante ouvir isso, não é? Como a gente vai construindo uma carreira e na ciência uma coisa leva a outra, se complementa, né? Nós já trouxemos aqui no programa várias dimensões da fruticultura brasileira, né? Desde a Amazônia, passando pelo Nordeste. Acho que o último programa foi umas 3 semanas atrás sobre um produtor de romã, lá na Bahia, que está produzindo romã. Mas hoje nós vamos falar de uma fruta também muito especial, né? Milenar, né? Na história humana, com tanto simbolismo associado, que é a uva. Você pode dar um pouco um panorama, né, do que é hoje a vitivinicultura no Brasil? Né? Nem toda uva é destinada a vinho, né? Tem a uva de mesa e tem a uva para vinho. E são muitos tipos de uva para vinho. Conta um pouco para nós como é que está esse panorama e um pouco o trabalho da Embrapa aí nisso. Ótimo, Evaristo. Deixa eu tentar, acho que para a pessoa mais leiga, e eu mesmo, assim, Evaristo, posso contar um pouco da minha história, né? E quando eu comecei a trabalhar aqui em Bento Gonçalves, não é? Todo mundo perguntava, tu é de Bento Gonçalves, não é? Então me traz lá um vinho bom, né? Essa é a primeira questão-chave. O que é um vinho bom? É a pergunta importante. E eu vou dar essa resposta para todas as pessoas que estão me ouvindo. Vocês não vão ver aqui uma pessoa menos chato falar para vocês, tá? Eu tenho um conceito de vinho bom que é o mais objetivo possível. O que é um vinho bom? É aquele que você toma, os mais regustados vão falar aquele que você degusta, né? Porque é mais chique essa palavra, mas é aquele vinho que você toma, de maneira geral, com uma boa companhia, num momento especial que te traz boas memórias. Essa é a mensagem de um vinho bom. Né? Por quê? Porque quando a gente fala da questão da indústria vitivinícola, a gente sabe que o vinho tem muito do momento que você está consumindo essa bebida. Tá? Então agora vamos avançar um pouco nos tipos de produtos que nós temos no Brasil derivados da viticultura. Nós temos no Brasil hoje, que é uma das coisas únicas do mundo, né, Evaristo? A gente fala muito assim, a gente classifica em vinhos finos e finos de mesa. O que eu considero muitas vezes até uma heresia, na verdade, que boa parte da tradição vitivinícola brasileira foi com base na viticultura das videiras americanas, né? Para quem não está muito acostumado com esses nomes, é os vinhos, aqui no sul a gente fala muito do vinho do nono. O nono é o avô, para quem não está acostumado, né? Mas é aqueles vinhos derivados de cultivares como Isabel e Bordeaux, que foi a origem da viticultura, né? É os vinhos de mesa que a gente chama no dia a dia. Que antigamente muitas pessoas associavam a vinhos de baixa qualidade. Eu já quero dizer também isso, do início dessa nossa conversa, sabe isso? Nós temos muito vinhos de videiras americanas com qualidade e inclusive aumentando o valor no mercado. Né? Então aquela visão desses vinhos de vitis labrusca que a gente fala, que é o nome científico de mesa de baixa qualidade, também é um cenário que está mudando. E nós temos então os vinhos finos, que é os Cabernet, os Merlot, né, os Chardonnays, que são essas uvas de vitis vinífera, que cada vez mais o Brasil está sendo reconhecido, né, internacionalmente pela qualidade dos seus produtos. Voltando para as uvas que a gente faz vinhos de mesa, nós temos aí um grande produto, Evaristo, um grande produto que é o nosso suco de uva, que aliás, né, é único no mundo, né? Por quê? Porque justamente por causa dessa dualidade da uva processamento, né, que são as uvas que eu falei, né, que o pessoal faz o vinho de mesa, né, e o vinho fino, essas uvas de mesa, tu consegue fazer sucos de uva, e a variedade, e a Embrapa tem um papel fantástico nessa questão do suco de uva. Nós temos hoje mais aproximadamente 10 cultivares que nós lançamos que permitiram melhorar a qualidade do suco de uva brasileiro. Então hoje, por exemplo, o suco de uva era produzido só aqui na região sul do Brasil. Né? Hoje, por exemplo, nós temos o Vale de São Francisco, região de Petrolina, que é uma região de clima tropical, que graças às variedades, né, de uvas para suco que foram desenvolvidas pela empresa, permite o pessoal
inclusive produzir sucos de alta qualidade também numa região de clima tropical, como é o Vale de São Francisco. E aí eu vou então, Evaristo, para um outro tópico, avançando então as uvas de mesa. Eu acho que a maioria dos ouvintes deve conhecer as uvas de mesa que a gente falava, as Niagara ou Niagras, que é aquela uva rosadinha, né? Principalmente a Niagara rosada, que o pessoal acaba chupando, é a uva de chupar, né? Essa é muito comum. Mas nós temos as uvas finas, que o pessoal conhece muito, que é aquela uva Itália, aquela uva graúda e verde, que tem semente dentro. Que antigamente o pessoal basicamente consumia essas uvas finas no Natal, né, Evaristo? Porque tem aquela superstição, lembra? Que tem que guardar a sementinha de uva para ter dinheiro, aquela questão toda. Até isso hoje, né, a ciência está mudando. Por quê? Porque há uma tendência de mercado de você não comer mais sementes, né? As pessoas não querem, o pessoal fala caroço, eu não quero pegar e morder uma uva, por exemplo, e ter uma semente dentro. Então há toda uma linha genética hoje de uva sem sementes que é assim, Evaristo. Não tem nada de transgenia, não que há algum problema quanto a isso, mas são melhoramento tradicional. Então a Embrapa desenvolveu cultivares brasileiras, a mais conhecida nesse momento é a Vitória, tá? Nós lançamos recentemente a Melodia também, que está ocupando seu espaço, e é aquela uva que você pega e você consegue consumir ela sem cuspir a semente, sem jogar fora a semente. Então houve muitas mudanças nesse mercado aí, e você pode imaginar, por exemplo, uma criança na frente de uma televisão com uma cumbuquinha de 500 gramas, por exemplo, de uva, sem semente, em vez de estar comendo um salgadinho, né, outras coisas, ela vai lá e consome uma uva sem sementes, aí uma atrás da outra, né, assistindo um filme, e é a uva e a saúde, né, e isso também tem genética Embrapa por trás. Então, o que eu quis comentar rapidamente, assim, sabe, Evaristo? A cultura da videira, que era tradicionalmente feita aqui na região sul, tanto que quando a Embrapa foi criada, se pensou em Bento Gonçalves, né, para colocar uma unidade de pesquisa, hoje mudou o cenário no Brasil todo. Nós temos uva em praticamente todo o Brasil, seja ela para processamento, que é para elaboração de produtos como suco e vinhos, e também uvas de mesa. Agora, a Embrapa desenvolveu, você falou dessas variedades mais conhecidas, quer dizer, muita gente, né, quando compra essas uvas sem caroço, sem semente, não sabe, mas são variedades da Embrapa e agora está saindo mais uma série de novas variedades, não é? Já testadas lá em Petrolina, uvas muito doces, assim, de crescimento rápido, não é isso? Isso, assim, ó, Evaristo, o Brasil é um país, assim, quando a gente começa a conhecer ele, você se encanta, né? A viticultura tropical, né, que é a viticultura que é praticada principalmente na região do Vale do Rio São Francisco, né, que é lá na região de Bahia, de Pernambuco, tá? É uma região que tem um privilégio hoje de você poder fazer assim, podar e colher as uvas no mesmo dia. Isso é algo único no mundo. Então essa região gerou uma viticultura de mesa muito competitiva, que até muito tempo atrás ela era extremamente dependente de material genético importado. Tá? Não significa que ainda essas empresas multinacionais não estão, aliás, elas são umas grandes competidoras da Embrapa hoje. Tem muitos países do mundo que estão querendo botar a sua genética aqui no Brasil, né? Gerando dependência. Isso é algo que a gente pode conversar com calma depois. O que a Embrapa teve a competência nesses últimos anos de desenvolver? Nós já tínhamos ouvido 3 cultivares de uva, né? A Clara, a Linda e a Morena, como uvas de mesa sem semente, com tecnologia brasileira, mas não tiveram, na verdade, o sucesso que teve a Vitória. Os números, Evaristos, na viticultura são bem difíceis, porque eles mudam muito rápido e tem muito pequeno produtor. Mas assim, num cálculo médio, se falaria hoje de 12 mil hectares no Vale de São Francisco de uva de mesa, né? E mais ou menos 5 mil hectares, aproximadamente, seriam de cultivares BRS, da Embrapa. Esse seria o cenário atual. E aí tu fizesse um comentário assim, qual é que é a principal variedade? O consumidor vai no mercado, tem uma cumbuquinha de uma uva doce, com sabor de uva mesmo, preta, sem semente. Essa é a Vitória. Tá? Ela está hoje em praticamente todos os mercados do Brasil e nós exportamos, gerando divisa, que é outro ponto importante. Só que assim, né, a Embrapa, Evaristo, eu trabalho com comunicação, mas a gente é ruim de comunicação muitas vezes para o consumidor, sabe? Eu sempre comento assim, eu digo ruim, uma autocrítica, né? Porque ele come aquela uva, ele gosta, mas não sabe que é da Embrapa, né? Porque ninguém embala com o nome Embrapa. É a mesma coisa que a cerveja, né? As pessoas tomam cerveja no Brasil, mas ninguém sabe que 80% dos cultivares que fazem cerveja são genética Embrapa. A gente esquece isso. Nós não conseguimos mostrar isso muitas vezes para o consumidor, né? Mas eu sempre digo assim, atrás uma taça de vinho
E atrás do ovo de mesa também tem ciência e tem o papel da nossa empresa por trás disso, Evaristo. Desculpa se eu me empolgo um pouco de falar sobre o tema, mas é que eu sou um entusiasta do assunto. Não, estamos aqui na TV, na Band, no Agromais, para divulgar mesmo tudo isso. Você, antes da gente entrar no vinho, rapidamente, vocês têm até em lata, não é suco da Lorena? Como é que é essa história aí? Não. Então, eu comentei o seguinte, assim, tu falou na questão de produto vinho, nós temos uma variedade lançada pelos brasileiros por nós, chamada Lorena. Eu gostaria até que hoje os teus ouvintes ouvissem assim, olha, quer tomar um vinho, quer degustar um vinho, lembra da variedade BRS Lorena. Ela é uma variedade lançada da Embrapa, é um vinho branco e aromático. E que hoje, na verdade, aos poucos, porque a divulgação, ela fez 21 anos do lançamento esse ano, tá? Fez 21 anos. E os produtores, aos poucos, estão tomando diferentes, né, iniciativas. E olha que coisa, isso aqui, por exemplo, é uma embalagem em lata hoje, né, da Cultivar BRS Lorena, né? E por que as pessoas estão fazendo isso? Porque às vezes, Evaristo, né, nós complicamos demais o consumo do vinho, tá? A gente começa a colocar tanta regra para consumir um vinho que a gente acaba, de repente, até se inibindo e vai tomar uma outra bebida que é mais fácil de consumir, né? A gente sempre brinca assim, a indústria de cerveja fala o seguinte, né? Ó, quer tomar cerveja? A única propaganda que tem que ser gelada, não é isso? Né? Tem que ser gelada. O resto, tu acaba consumindo volume. E a indústria do vinho, dependendo da situação, ela acaba colocando vários pontos. Ah, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser isso. Que as pessoas, meu Deus, não é para mim essa bebida. O que eu gostaria de desmistificar, para quem está nos ouvindo, é assim, ó, o vinho é uma bebida maravilhosa. Tá? Descubra isso. Né? Descubra ela de maneira muito simples. Tá? Muito simples. Eu brinco assim, poxa, hoje, né, Evaristo, você tem produtos assim, para quem não está acostumado com aquela bebida seca que a gente fala, que arranha um pouco a garganta, começa com um espumante moscatel, Evaristo. Tá? Eu comento isso porque hoje, um espumante moscatel, né, você encontra em qualquer supermercado na faixa de 25, 30 reais, que eu acho um valor super justo para uma bebida. Né? O espumante moscatel é aquele produto assim, que na verdade ele é o vinho que sofre, na verdade, um processo de fermentação, tá? E ele é adocicado. E aí imagina quem não está acostumado a degustar, por exemplo, um produto que se preocupa com aquele vinho seco, que arranha a garganta, né? Que é forte, que exige um paladar mais evoluído, vamos falar assim, que tu aprende com o tempo, e ele poderia ter, por exemplo, uma taça desse tipo, assim, ó, na praia, né, Evaristo? Já pensou? Ó, isso aqui é um acrílico, ele leva lá geladinho na praia, abre no final de tarde com aperitivo, celebra com a esposa dele depois do dia de trabalho, né, abre um espumante moscatel, eu tenho certeza que ele vai ser muito bem servido, né? O moscatel essa uva Lorena, né? É uma uva muito perfumada mesmo, muito aromática, né? Então, é uma uva que cativa muitas mulheres, cativa muita gente, né? Você tem algum exemplo aí de garrafa de algum espumante aí da Embrapa sem ser nessa linha? Então, eu, na verdade, separei aqui para essa nossa conversa um espumante para te trazer uma outra possibilidade, que é o seguinte, olha que interessante, assim, o Brasil hoje é muito reconhecido pelo tema de espumantes. Essa garrafa, por exemplo, aqui, ó, ela tem um selinho, eu sei que está um pouco difícil o pessoal visualizar, mas é um selinho de uma indicação de procedência. O que é a Levanta ela indicação um de pouco mais. procedência? Consegue ver direitinho? Eu não quero mostrar marca comercial, eu quero mostrar só, porque ela não é da Embrapa, eu só quero mostrar a lógica, tá, Evaristo? Na verdade, sim. Mas essa indicação de procedência, nesse caso aqui, ela é de Pinto Bandeira. Pinto Bandeira é uma região produtora aqui do sul, né? Que agora, logo vai ter uma denominação de origem para espumantes. Olha que legal isso, Evaristo. Assim, a gente está conseguindo, né? O Brasil é um país muito jovem em relação à questão da viticultura. Nós já estamos conseguindo identificar regiões, tá? Mais adequadas para diferentes produtos, né? E isso a gente consegue trabalhar, adequando cultivares, enfim. Eu quis fazer esse comentário porque a gente tem produtos mais, vamos chamar assim, eu não gosto desse termo, mais do dia a dia, né? Para o consumidor que não está muito acostumado à bebida, como o moscatel, por exemplo, e nós temos produtos mais evoluídos, né? Mais complexos, muitos deles podem ser produtos gastronômicos. O que é um produto gastronômico? É que combina com alguns tipos de bebidas, né? Então você imagina, hoje tu tem o queijo de Minas, esses produtos mais que você pode combinar com espumante. E nessa linha, Evaristo, assim, já aproveitando o momento, a Embrapa, junto com a Associação Brasileira de Enologia Strauss, nós desenvolvemos a taça do espumante brasileiro. Olha que loucura, até isso a gente já pensou, né, para o consumidor saber. Essa aqui é a taça oficial do espumante brasileiro. É uma taça
que tem algumas características especiais, na verdade, assim, principalmente um Vzinho aqui dentro, para ter aquela perlagem, que é aquela borbulha permanente, que acaba liberando os aromas. Então, junto à Associação Brasileira de Enologia, a Embrapa, e uma empresa privada, colocar no mercado essa taça. Para quê? Para que o consumidor brasileiro possa desfrutar o espumante brasileiro, na verdade, todo o seu frescor, na verdade, toda a sua originalidade. E a gente sabe que, por exemplo, grandes empresas multinacionais, um exemplo é a Chandon, que está na França e está no mundo todo, também está aqui no Brasil, aqui em Garibaldi. Então isso mostra todo o nosso potencial que nós temos no consumo dessa bebida. Para quem está nos assistindo, assim, se você coloca um refrigerante num copo, não é? Sai bolha de todo lado, de toda a parede, todo lugar sai bolha, porque tem microfissuras no vidro, tudo, e umas bolhas grandes, né? Nessa taça, não. Só vai sair bolha lá do fundo, ela vai atravessar todo o líquido, são umas bolinhas muito pequenas, pérolas, por isso que se fala em francês perlage, né? Pérolas, né? E para quem está num caminho de sofisticação, realmente pode apreciar o quanto pode haver uma interação e uma taça, né? Ou seja, nós temos muitos territórios hoje do vinho no Brasil, não é? E essa indicação de origem geográfica, né, as pessoas... foi Portugal o país pioneiro, né? O primeiro país no mundo, né, a fazer indicação geográfica foi lá no vinho do Porto, não foi na Borgonha, não foi no Bordeaux, nada. Foi lá em Portugal, né? Depois foi se estendendo. Eu lembro de, nos anos 80, na França, onde eu fiz agronomia, encontrar colega aí do centro de um vivinho que estava começando esse trabalho, depois nós acompanhamos. Isso tudo hoje já tem uma metodologia bem definida, ou seja, o consumidor, quando ele compra uma garrafa de vinho brasileiro, que tem uma indicação geográfica, ele pode ter certeza que aquele vinho tem as características próprias daquela região. Varia ano a ano, pode variar de produtor para produtor, não é? Fala um pouquinho só dessa indicação geográfica para nós, porque tem o vinho de altitude em Santa Catarina. A Embrapa está intimamente ligada a essa história, né? Então, assim, Evaristo, isso também é outro tema que dá muito orgulho da gente conversar, né? E só para falar, a primeira indicação geográfica brasileira foi aqui em Bento Gonçalves, foi o Vale dos Vinhedos, né? Foi daí que surgiu todo o trabalho praticamente. Hoje nós temos indicação geográfica de vários produtos dentro do Brasil, né? Mas a ideia, Evaristo, é justamente essa, é você identificar uma região com potencial de produzir determinado produto. A gente está falando muito do vinho, mas a gente tem indicação geográfica de outros produtos hoje, diversos, né? É só entrar hoje no Google e digitar aí, tem um monte. Significa o quê? Que aquela região tem uma aptidão para produzir determinado tipo de produto e, obviamente, está associado à questão de qualidade. Hoje nós temos, assim, do Moscatel em Farroupilha, a gente tem os vinhos de altitude de Santa Catarina, tá? Agora, breve vai sair a primeira indicação tropical, de cultura tropical do Vale de São Francisco, para vinhos tropicais, Evaristo. Olha que maravilha que é isso. Então, isso tudo começa o quê? Você começa a agregar pessoas naquela região e, consequentemente, tu atrai turismo, não é? Você atrai restaurantes, você atrai hotel, você divulga a cultura, né? A gente sabe que a cultura do vinho sempre está associado com a questão de tradição, de histórias. E eu sempre digo, sabe, Evaristo, assim, e aí eu te falei que eu comentei, o meu início de vida, eu não tive muito tradição com a cultura do vinho. Mas hoje, depois de 25 anos trabalhando com a cultura, eu sempre digo assim, você receber uma pessoa na sua casa, abrir uma garrafa de vinho e poder compartilhar na mesa esse momento é algo de uma amizade impressionante. Por isso que a gente acaba sendo um defensor, né, do produto. Justamente por isso, porque a gente começa a falar sobre como ele foi elaborado, né? Começa a conhecer um pouco mais as uvas, não é? Começa a trocar experiências, começa a aprender sobre cultura, né? Porque isso sempre tem uma história junto. Enfim, é uma experiência que o Brasil está apenas descobrindo. Nós somos muito jovens ainda nesse tema, acredito que depois da pandemia, o que ainda não tem um potencial imenso para crescer e desenvolver ainda mais, né? Marcos, o nosso tempo acabou. Quando a conversa é boa, o tempo voa. E essa sua última colocação eu achei perfeita, não é? Realmente esse prazer, não é, de abrir uma garrafa com familiares, com amigos, não é? E compartilhar também sobre o vinho. Eu te agradeço muito a sua participação, eu te passo a palavra para um breve encerramento aí final. Muito obrigado, viu, de estar conosco.
Joia, eu falei assim, eu agradeço de coração a oportunidade de falar contigo e com toda a tua audiência, tá? Eu peço até desculpa se em algum momento eu me empolgo demais, porque esse tema é um tema vibrante. E assim, nós somos muito conhecidos pela questão de grãos, mas tenha certeza, anota o que eu estou falando aí, nós em breve vamos ser conhecidos pela nossa viticultura. E nós temos todas as condições de pegar e inserir a cultura do vinho no dia a dia das pessoas. E eu tenho certeza que quando você inserir essa cultura do vinho no dia a dia, as pessoas vão confraternizar mais, vão conversar mais, vão trocar mais diálogo, sair menos das telas, na verdade, né? E poder mais conviver, que eu acho que a gente está faltando nesse momento. Mais convivência entre as pessoas e mais diálogo. Essa é a mensagem que você deixar para toda a tua audiência. Muito obrigado. O vinho é bom para o espírito, o vinho é muito bom para a saúde quando tomado de forma adequada, não é bom para o coração, bom para um monte de coisa. Então tivemos aqui hoje um programa muito interessante. Eu agradeço a audiência, a todos que nos acompanharam e convido vocês a estarem de novo conosco a semana que vem em mais um Brasil Verde. Até lá!